Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Uma questão pedida aí pelo inscrito, Júlio. Já vou agradecer a ele aí por estar acompanhando o canal, trazer aí novidades, trazer também sugestões. Muito obrigado. Vamos resolver. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar também graficamente como é que isso aqui se comporta. Então é muito importante que você fique até o final. Claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Beleza? Então vamos lá. Vê só. Aqui nós temos 2 elevado a 3x mais 2 elevado a x é igual a 10. Um detalhe para você perceber é que como aqui a gente está separando as potências por uma soma, aquelas propriedades de produto, quociente, elas dificilmente vão ser aplicadas aqui. Esse modelo de questão ele sempre leva a gente a utilizar um determinado recurso aqui. O que nós vamos primeiro saber? Primeira coisa é eu tentar separar esse 3 desse x. Para que eu tenha 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui, a gente usa um artifício. Para isso, você vai lembrar da propriedadezinha da potência, de potência, né? Que é o quê? Quando você tem uma potência de outra potência, o que você faz? Você conserva a base e você multiplica os expoentes. Significa dizer que quando você tem uma multiplicação dos expoentes, você pode separar dessa forma. Ou seja, a gente pegar aqui, por exemplo, 2 elevado a 3x, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes x, né? Eu posso separar isso aqui como 2 elevado a 3 elevado a x. Beleza? Só que aí, eu quero isolar e deixar 2 elevado a x, né? Como eu sei que isso aqui é uma multiplicação, eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui também eu posso escrever como 2 elevado a x elevado a 3. Ou seja, eu troco de posição o 3 com o x, porque isso é permitido. Como eu vou multiplicar, isso daqui é igual a isso, não tem nenhuma diferença. Então, nós vamos isolar aqui da seguinte forma, ó. 2 elevado a x, tudo isso elevado a 3, mais 2 elevado a x, tudo isso tem que ser igual a 10. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai usar um artifíciozinho aqui, que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. Faça isso aqui, ó. Pegue isso daqui e troque por outra letra, por outra variável. Então, você vai pegar 2 elevado a x e vai trocar por outra letra. Geralmente, eu troco por y. São as letras mais usadas, x e y. Mas se você quiser trocar por k, por a, por b, só não troca por x para você não se confundir. Mas outra letra, qualquer uma que você quiser usar. Tranquilo? Então, vamos lá. Nossa equação, então, ela vai ficar assim, ó. Y, que vai estar aqui dentro, ao cubo, mais y igual a 10. E aí eu posso até arrumar essa equação e escrever assim, y ao cubo mais y menos 10 igual a zero. Tranquilo? Bom, agora o que nós observamos? Nós temos uma equação ao cubo, né? Uma equação cúbica. Significa dizer que a gente tem 3 raízes aqui para poder calcular. Qual seria uma ideia? Essa equação do cubo está incompleta. Para você ficar testando raízes, você pode até testar, pode ir pelo dispositivo de Briot-Ruffin, se você conseguir encontrar uma das raízes. E aí você vai buscar respostas aqui, vamos dizer assim, você vai buscar soluções reais para isso. Uma ideia é você conhecer fatoração. E aí você vai usar alguns artifícios. Por exemplo, ó, isso aqui está o cubo e tem um y aqui, né? Se eu fosse colocar em evidência, por exemplo, ia aparecer um y ao quadrado. Então, eu posso pensar num número que elevado ao quadrado, né, que eu consiga elevar ao quadrado, para que quando eu fatorar, fique duas coisas ao quadrado. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Vamos lá. Eu posso pensar, por exemplo, aqui, ó, esse y, eu posso pensar assim, ó, y ao cubo mais y, eu posso pensar como mais 5y menos 4y menos 10 igual a zero. Aí você vai dizer, professor, mas por que a gente acabou fazendo isso? Porque presta bem atenção aqui, ó. O 5y e o 10, eles têm um divisor comum, que é o 5. O y ao cubo e o 4y, quando a gente separar aqui, ó, y ao cubo
menos 4y mais 5y menos 10 igual a zero. Beleza? Quando você separar aqui, coloca o y em evidência e vê o que acontece. Ó. Colocando o y em evidência, o que você vai ter? Fatorando aqui com o y em evidência. Y ao cubo dividido por y dá y ao quadrado. 4y dividido por y dá 4, então fica menos 4. Mais, coloca o 5 em evidência, que é divisor comum. 5, vai sobrar o quê? Y, que é 5y dividido por 5, dá y, menos 10 dividido por 5, dá 2. É igual a zero. Certo? Aquilo que eu falei de pensar em alguma coisa ao quadrado, porque ó, y ao quadrado menos 4 ao quadrado, você caiu numa diferença de 2 quadrados. Lembra da diferença de 2 quadrados? Quando você tem um produto notável, que é o seguinte: A mais B, que multiplica A menos B. Isso é a diferença de 2 quadrados, né? Ou seja, é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E se você pensar nisso daqui, você pode pensar como y ao quadrado menos 4, você pode pensar como y ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, o A vale y e o B vale 2. O A vale y e o B vale 2. Então, vai ficar y mais 2 vezes y menos 2. Tranquilo? Vamos apagar aqui, só para a gente aproveitar melhor o espaço, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fatorar. Vai ficar como? Vamos fazer aqui comigo. Vai ficar y, que multiplica y mais 2, que multiplica y menos 2. Opa, vou ajeitar aqui. Mais 5, que multiplica y menos 2 igual a zero. Realmente não é uma visualização muito fácil para você ter, principalmente nessa jogada de fazer isso daqui, ó. Então, você precisa conhecer um pouco de fatoração, precisa conhecer alguns artifícios matemáticos. Mas vamos lá. Isso aqui é uma parcela, isso aqui é outra parcela. E essas parcelas têm uma coisa em comum, que é quem? Y menos 2. Então, vamos pegar o y menos 2 e colocar em evidência. O objetivo desde o começo era tentar transformar isso aqui num produto de duas funções para a gente conseguir fazer um estudo de sinal. Então, essa foi a ideia, tentar fatorar. E o nome já diz, sempre que você escutar fatorar, lembre-se, fatorar vem de fator, vem de multiplicação. A ideia foi sempre essa, tentar escrever como multiplicação para fazer um estudo de sinal. Bom, colocamos o y mais 2 em evidência. Perdão, o y menos 2. O que sobrou? Sobrou isso daqui, ou seja, y, que multiplica y mais 2, mais o que sobrou daqui foi só o 5, né? Igual a zero. E aí eu vou ter o quê? Y menos 2, que multiplica y vezes y dá y ao quadrado, mais 2y, mais 5, igual a zero. Isso daqui é o que nós chamamos de equação produto, certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de equação produto. Primeira coisa, dá um print aí, para você não perder essa explicação, que eu vou apagar isso daqui e nós vamos seguir a partir daqui, ó, tá certo? Vou apagar esse pedaço aqui para a gente conseguir resolver melhor a nossa questão. Então, vamos lá. Isso aqui é uma equação produto. O que você está dizendo? Que ao multiplicar isso daqui com isso daqui, o produto dá zero. Quando é que o produto de duas coisas dá zero? Quando pelo menos uma delas for zero. Então, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Então, numa primeira hipótese, você tem que y menos 2 é igual a zero. E isso daqui já é bem fácil e intuitivo, né? Resolvendo essa equação, a gente tem o y igual a 2. O segundo passo, ou o segundo momento, vamos dizer assim, é tudo isso aqui ser igual a zero. Y ao quadrado mais 2y mais 5 é igual a zero. Só que aí vem um probleminha que não foi falado na questão, e eu acredito que o Júlio, quando colocou, é que a gente pensa que esse x
ele tenha que pertencer ao conjunto dos reais, tá certo? Porque aqui vai cair isso daqui, você vai ter um delta negativo. Consequentemente, esse y vai pertencer ao conjunto dos números complexos. E aí você precisaria trabalhar com logaritmo de números complexos e tudo seria uma solução bem mais extensa. Então, imagina-se que aqui apresente apenas a solução real. Geralmente, nas questões de potência, é isso que a gente trabalha, geralmente a solução real, certo? Essa equação aqui, ela vai ter um delta negativo, e aí você vai cair, na verdade, numa raiz complexa. Então, nós vamos ficar apenas com essa solução aqui, ó, que é a solução real, y igual a 2. Lembrando que isso não é a resposta. Você aqui no começo usou um artifício de trocar o 2 elevado a x por y. Esse y é apenas para facilitar a sua conta. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar para cá. Ó. Então, você vai dizer que 2 elevado a x tem que ser igual ao y que você encontrou, que é 2. E aí, obviamente, né? Aqui a gente sabe que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Bases iguais eu posso desprezar e chego à conclusão que o x vale 1. Beleza? Para você ver melhor, nós temos aqui eu trouxe aqui um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês aqui. Ó, esse gráfico aqui é o gráfico da função 2 elevado a 3x mais 2 elevado a x. Esse gráfico aqui é o gráfico da constante 10. Porque é justamente isso que ele está dizendo lá na nossa equação. Quando ele fala que 2 elevado a 3x mais 2 elevado a x é igual a 10, em outra linguagem ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma exponencial que vai se igualar a uma constante em um ponto. Que ponto é esse? Você observa que é esse ponto aqui, ó, que tem exatamente a coordenada, se você olhar aqui no nosso quadriculado, você vai ver que a coordenada dele é essa daqui, ó. Ou seja, x igual a 1. Beleza? É aqui que eles se igualam. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado ao Júlio que trouxe essa questão. Vejo vocês no próximo vídeo. Claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até mais!